Está começando mais um episódio do nosso podcast EBD e Você. Um espaço de edificação, reflexão e comunhão em torno da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo ao podcast EBD e Você, seu espaço semanal de reflexão bíblica com base na revista da Escola Dominical, da CPAD. Eu sou o professor Nilson César. E eu sou Pedro Dorcas, substituindo nosso querido professor Jaime Souza neste episódio. Hoje vamos mergulhar na lição 12, do julgamento à ressurreição, uma lição que trata da culminação da missão redentora de Cristo. Esse tema, professor Pedro, está dentro da temática do trimestre que estamos estudando, que é "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor", baseado no Evangelho de João. O textuário está em João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: "Está consumado." E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O que diz a verdade prática, professor Pedro? A verdade prática diz: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. É sobre esse triunfo que vamos refletir hoje. A leitura bíblica da lição está em João 19, 17 a 18, 28 a 30, 20, versos 6 a 10. João 19. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: "Tenho sede." Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num hisopo, lhe a chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: "Está consumado." E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 20. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. A introdução da lição diz: nesta lição iremos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Estes eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador. Toda essa missão pode ser resumida na frase: "Está consumado." A obra de Cristo no Calvário e a sua ressurreição constituem a base da esperança cristã. A prisão, a condenação, a crucificação e a ressurreição de Jesus não são apenas fatos históricos, são os pilares da nossa fé. Toda a missão de Cristo se resume em uma frase: poderosa. Não é isso, professor Pedro? Sim, pois essa introdução nos conduz ao coração da fé cristã. Ao mencionar a prisão, condenação, crucificação, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, somos lembrados de que cada etapa foi parte do plano soberano de Deus para redimir a humanidade. A expressão "está consumado" não é um grito de derrota, mas de vitória plena. É a declaração de que tudo o que era necessário para a salvação foi realizado. A cruz e a ressurreição não são apenas eventos históricos, mas fundamentos espirituais que sustentam nossa esperança presente e futura. É por causa desse cumprimento que temos a certeza da vida eterna. Agora começando pelo tópico 1, a prisão e a condenação de Jesus. Subtópico 1, a prisão. Nos capítulos 17 e 18 deste Evangelho, após ter proferido seu último discurso aos discípulos e os ter preparado para a traição de Judas Iscariotes, Jesus atravessou o ribeiro de Cedron e fez uma paragem no jardim do Getsêmani. Este jardim era também conhecido como o Monte das Oliveiras, devido à grande quantidade de oliveiras que ali existia. Naquela madrugada, o ambiente neste local parecia carregado de tristeza e angústia.
Os soldados romanos e os membros da guarda do sumo sacerdote foram guiados por Judas Iscariotes até o local onde Jesus se encontrava com os seus discípulos. Tendo concordado com a traição em troca de 30 moedas de prata, o traidor identificou Jesus com um beijo traiçoeiro, indicando aos soldados romanos quem ele era, levando à sua prisão e conduzindo-o até Anás, o sumo sacerdote, para ser interrogado. Em seguida, depois de ter sido agredido, o nosso Senhor foi levado perante o governador Pilatos. A prisão de Jesus não foi um evento improvisado. Tudo estava sob o controle soberano de Deus. No jardim do Getsemane, onde ele havia orado intensamente, Jesus foi abordado por soldados guiados por Judas. É importante perceber o contraste. Enquanto Jesus se entregava ao Pai em oração, Judas se entregava à traição. Exatamente, professor. E o mais intrigante é que a prisão não representava derrota. Jesus não foi capturado por fraqueza, mas se entregou voluntariamente. Em João 10,18, ele mesmo disse: "Ninguém atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou." A entrega no Getsemane é a concretização dessa declaração. O Senhor não foi vencido, ele se deu por amor. Subtópico 2. O interrogatório. De início, Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus. Jesus fora detido durante a madrugada e, ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, o sumo sacerdote, os judeus preferiram que a condenação viesse do governador Pilatos. Assim, levaram Jesus até ele, apesar de este preferir que fossem os próprios judeus a julgar Jesus conforme as leis judaicas. João 18, 28, 31. Por sua vez, Pilatos, na tentativa de aliviar a pressão política dos judeus, cedeu à hostilidade deles e decidiu colocar Jesus ao lado de Barrabás. Este último era um criminoso notório, e escolheram libertá-lo em vez de desistirem da crucificação de Jesus. O ódio religioso do povo era tão intenso que eles não conseguiam ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus. Ao ser levado a Pilatos, vemos um jogo de conveniências e manipulações. Pilatos, embora reconhecesse que Jesus era inocente, preferiu manter sua posição política do que fazer justiça. A lavagem de mãos descrita em Mateus não lavou sua culpa. Ele foi conivente com a injustiça. Exatamente, professor. E o mais intrigante é que a prisão não representava derrota. Jesus não foi capturado por fraqueza, mas se entregou voluntariamente. Em João 10,18, ele mesmo disse: "Ninguém atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou." A entrega no Getsemane é a concretização dessa declaração. O Senhor não foi vencido, ele se deu por amor. Subtópico 3. A condenação. Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado e, posteriormente, os soldados romanos, para humilhá-lo ainda mais, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos afiados, provocando-lhe ferimentos e fazendo o sangue escorrer pelo rosto. Essa era uma maneira de escarnecer da sua suposta realeza. Um instrumento utilizado para os castigos era um chicote com tiras de couro afiadas que tinham pedaços de ossos ou pedras cortantes na ponta. Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes. João 19, 1, 2. Nesse momento, nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e dores, foi afligido e oprimido, foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidades, cumprindo assim a profecia do profeta Isaías. Isaías 53, 4 e 5. A condenação de Jesus foi um desfile de injustiças. Ele foi açoitado, zombado, coroado com espinhos, mas tudo isso tinha um propósito maior. Isaías 53 se cumpria. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E, ainda o mais comovente, é que mesmo inocente, Jesus não resistiu. Como cordeiro, ele se calou. Como salvador, ele assumiu a nossa culpa. A cruz que deveria ser nossa foi colocada sobre ele. Essa condenação é o ápice da substituição, o justo pelos injustos. É aqui que entendemos que a justiça de Deus foi satisfeita na cruz. Deus não ignorou o pecado, ele o julgou com severidade, mas o juízo caiu sobre Jesus, não sobre nós. E isso é graça. Uma graça que não podemos pagar, mas que devemos valorizar com uma vida entregue e obediente. Professor Pedro,
Vamos fazer um rápido intervalo e já já estamos de volta. Já estamos de volta agora para o tópico 2 da lição dessa semana. Tópico 2, crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Subtópico 1, o caminho do Calvário. Após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Finalmente, no versículo 16, lê-se: Então, entregou-lhe para que fosse crucificado. João 19:16. Sob os açoites dos soldados, Jesus carregava sua cruz até chegar ao Gólgota, local conhecido como Lugar da Caveira, devido à forma que o monte apresentava. Em João 19:18, menciona-se que o Gólgota era um lugar público onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama ao qual os soldados romanos submetiam os condenados. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, foram registrados detalhes sobre os eventos durante a crucificação do Senhor. Ao lado de Jesus, à sua esquerda e à sua direita, estavam 2 outros homens acusados como criminosos. Lucas 23, do 40 ao 43. Sendo que Lucas narra o arrependimento de um deles, enquanto o outro zombava de Jesus. É curioso notar que o profeta Isaías também mencionou isso anteriormente, no capítulo 53, verso 12, afirmando que ele foi contado com os transgressores. Após ser condenado injustamente, Jesus foi entregue à crucificação. O caminho até o Gólgota foi doloroso, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Ele carregava uma cruz pesada, símbolo da nossa culpa. O que vemos ali não é apenas um homem sofrendo, mas o próprio Filho de Deus, assumindo sobre si o peso de toda a humanidade. E o local escolhido não foi qualquer lugar. O Calvário era um ponto de exposição pública. Jesus foi crucificado diante de todos, como alguém amaldiçoado, desprezado. Isaías já havia dito: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Isaías 53, 3. O cenário é brutal. Um inocente entre 2 criminosas. E mesmo assim, até na cruz, ele estende misericórdia ao ladrão arrependido. Esse detalhe é maravilhoso. Jesus, mesmo em agonia, oferece perdão. Ele diz: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Isso mostra que até o último suspiro, ele continua sendo o Salvador. Para aquele homem crucificado ao seu lado, a cruz foi o fim da sua história de crimes, mas o início da eternidade com Deus. Esperança para todos nós. Agora o subtópico 2. A missão foi encerrada. Como homem, Jesus experimentou a sede, que foi a sua última necessidade humana antes de morrer na cruz. A sua sede física foi momentânea e aliviada por uma esponja que não continha água, mas vinagre, oferecida pelos soldados romanos. Ao pedir água para saciar sua sede, Nosso Senhor tinha plena consciência de que a Escritura estava se cumprindo e que aquele momento final como homem se aproximava. Assim, ciente de que sua missão na terra estava completada, verso 28, não hesitou em proclamar a vitória do plano divino ao afirmar: está consumado. João 19:30. A obra de Jesus estava concluída. O seu grito não era de derrota, mas sim uma declaração da realização de uma tarefa confiada pelo Pai. No auge do sofrimento, Jesus manifesta sede, um detalhe que mostra sua completa humanidade. Mas logo depois, ele proclama uma das palavras mais importantes de toda a Escritura: está consumado. É impactante. Essa não foi uma frase de derrota, mas de vitória. Tudo o que era necessário para restaurar a comunhão entre Deus e o homem foi feito ali. A lei foi cumprida, os profetas foram confirmados. O preço do pecado foi pago. O véu se rasgaria no templo e o acesso ao Pai estaria livre. E veja que ele entrega o Espírito. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele a ofereceu voluntariamente. Isso nos ensina algo muito profundo. O amor de Deus é ativo, não passivo. Ele não reagiu ao nosso pecado com desprezo.
mas com um plano de salvação. Isso muda completamente a forma como vemos o Calvário. Maravilha, professor Pedro Dorcas. Vamos para o subtópico 3, o sepultamento. No versículo 38, aparece um homem que admirava Jesus e era um discípulo discreto e reservado, chamado José de Arimateia. Ele fazia parte do Sinédrio, Marcos 15:43, e era uma pessoa abastada, Mateus 27:57. Devido ao temor que tinha dos judeus, mantinha-se afastado dos discípulos, mas conseguiu vencer esse temor ao reunir coragem para se dirigir a Pilatos e solicitar o corpo de Jesus para o sepultamento. João 19:42. A informação contida no texto sugere que o túmulo onde Jesus foi sepultado não ficava longe do Monte Calvário. O sepultamento de Jesus também carrega lições poderosas. José de Arimateia, antes um discípulo oculto, agora se apresenta com coragem. Ele usa sua influência para sepultar Jesus com dignidade. Em meio ao luto e ao medo, ele demonstra honra e fé. Esse gesto de José é inspirador. Muitas vezes, servimos a Jesus de forma silenciosa, esperando o momento certo. Mas o momento certo é agora. José rompe com o medo e declara, com atitudes, sua fé em Cristo. É um convite para sermos ousados na fé, mesmo em contextos adversos. E há algo mais. O túmulo onde Jesus foi colocado era novo, nunca usado. Isso simboliza que a morte dele é única e suficiente. Ele não voltaria àquele lugar. O túmulo seria apenas um cenário temporário, porque a vitória estava próxima. A cruz foi o sacrifício, o sepulcro foi o silêncio, mas a ressurreição seria o clímax da glória. Professor, vamos fazer mais um intervalo e logo estaremos de volta. Muito bem, já estamos de volta e vamos logo para o tópico 3, a ressurreição de Jesus. Subtópico 1, o túmulo vazio. Na manhã do primeiro dia da semana, domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro e um anjo de Deus deslocou a pedra, sentando-se sobre ela. Mateus 28:2. Foi nesse instante que Jesus ressuscitou do lugar onde o seu corpo se encontrava. O túmulo ficou vazio, servindo como uma evidência clara da ressurreição de Jesus dentre os mortos. No Evangelho de João, é relatado que, após o sábado judaico, Maria Madalena dirigiu-se ao sepulcro, João 21, acompanhada por Maria, mãe de Tiago, e Salomé, Marcos 16, 1-3, com a intenção de ungir o corpo de Jesus. Ao chegarem lá, a pedra já tinha sido retirada, Marcos 16, 4. E ao entrarem no sepulcro escavado na rocha, não encontraram o corpo de Jesus. O túmulo estava vazio. O domingo amanheceu com um cenário inesperado, professor Pedro. O túmulo estava vazio. A pedra que selava o local havia sido removida e o corpo de Jesus não estava mais ali. Esse fato, simples, porém profundo, é o ponto de virada da fé cristã. Isso mesmo, professor. E o túmulo vazio não é apenas um detalhe curioso da narrativa. É a confirmação de que a morte não tem a última palavra. Maria Madalena e as outras mulheres foram ao sepulcro com a intenção de ungir um corpo, mas encontraram ausência. E essa ausência era, na verdade, a maior presença de todas. A confirmação de que Cristo vive. Interessante como o Evangelho destaca que foram mulheres as primeiras testemunhas da ressurreição. Num contexto em que o testemunho feminino era desvalorizado, Deus decidiu dar às mulheres o privilégio de serem portadoras da maior notícia da história. Isso mostra que o reino de Deus subverte expectativas humanas. E mais, Pedro e João também correm até o sepulcro. Eles veem os lençóis e o sudário, mas não veem o corpo. A Bíblia diz que João viu e creu. Às vezes não precisamos de respostas completas, basta vermos os sinais e deixar que o Espírito Santo nos conduza à fé.
Subtópico 2. A ressurreição como base da fé cristã. Em sua abordagem sobre a importância da ressurreição, o apóstolo Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando que Cristo ressuscitou dos mortos e que se essa afirmação não fosse verdadeira, a nossa fé e a nossa mensagem seriam inúteis. 1 Coríntios 15, do 12 ao 14. Existem pelo menos duas razões para crermos na ressurreição do Senhor. A primeira baseia-se nas palavras de Jesus, que afirmara ser necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. João 29. A segunda razão é o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus já não estava no sepulcro quando souberam do túmulo vazio. Versos 6 e 7. No entanto, quando Maria Madalena olhou novamente para dentro do túmulo e viu dois anjos de Deus que lhe asseguraram que Jesus estava vivo, ela não conseguiu imaginar que seria a primeira pessoa a contemplar Jesus de forma gloriosa. Versos 11 e 17. Ele a instruiu para comunicar aos discípulos que ele estava vivo e que em breve teriam a oportunidade de vê-lo também. Versos 18 e 19. O apóstolo Paulo foi direto. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. 1 Coríntios 15 e 17. Isso quer dizer que toda a mensagem do Evangelho depende da ressurreição. Se ela não fosse verdadeira, a cruz seria apenas um mato de martírio. Mas como Jesus ressuscitou, sua morte se torna eficaz para a nossa salvação. A ressurreição é a assinatura de Deus no plano da redenção. É como se o Pai tivesse carimbado a cruz com a palavra aprovado. E ela não foi um acontecimento simbólico ou espiritual apenas. Foi literal, física e testemunhada. Jesus apareceu a muitos, comeu com os discípulos, permitiu tocar nas feridas. Ele estava vivo de verdade. E isso tem implicações práticas. A ressurreição nos dá esperança real diante da morte. Não tememos o fim, porque sabemos que é apenas uma transição. Cristo venceu a morte por nós. Como diz o credo apostólico, creio na ressurreição da carne. Essa é a base da nossa fé, da nossa pregação, da nossa esperança. Subtópico 3. O Cristo ressurreto quebra a incredulidade. O Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Apesar do receio e da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvirem um testemunho de Pedro e João, e em especial o de Maria Madalena, que viu Jesus e falou com ele pessoalmente, Jesus apareceu entre os discípulos no primeiro dia da semana. Ele surgiu no meio deles e disse: Paz seja convosco. João 20:19. Em outras ocasiões, Nosso Senhor também se manifestou aos discípulos antes da sua ascensão ao céu. João 21:1 e 2. A Pedro e a alguns outros que o seguiam, Jesus revelou-se novamente e realizou o milagre da pesca abundante. Versos 3 ao 11. Isso mostra que o poder do Cristo ressuscitado. Seria impossível permanecer incrédulo depois de testemunhar o Cristo que venceu a morte. É interessante notar que, mesmo com todos os sinais, os discípulos ainda estavam com medo e duvidando. Isso mostra que o caminho da fé não é automático. Às vezes precisamos ser confrontados diretamente com a presença de Jesus para que a incredulidade seja desfeita. E Jesus aparece no meio deles e diz: Paz seja convosco. Essa expressão é mais do que uma saudação, é uma cura para o coração aflito. É a paz que invade quando a presença de Cristo se manifesta. Ele não os acusa por terem fugido, por duvidarem. Ele os acolhe e os envia. E não foi uma aparição isolada. Jesus aparece novamente, confirma sua identidade com Tomé, revela-se na pesca milagrosa, restaura Pedro. Isso nos ensina que Jesus não apenas ressuscitou, ele continua se revelando aos seus discípulos. A fé verdadeira nasce desse encontro pessoal com o Cristo vivo. E a presença de Jesus ressuscitado muda tudo. Um grupo de homens trancados pelo medo torna-se em pouco tempo um grupo de testemunhas ousados. Eles enfrentam prisões, perseguições e até a morte, tudo porque viram Jesus vivo. Isso mostra que a fé que transforma é a fé que se encontra com o ressuscitado. A conclusão da revista nos diz: a ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Este acontecimento concretiza nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne.
Assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. É isso mesmo, professor Nilson. E que essa verdade fortaleça a nossa fé. A ressurreição de Cristo não é apenas um evento passado, mas a certeza de que temos um Salvador vivo que caminha conosco todos os dias. Que essa esperança nos inspire a viver com propósito, fidelidade e gratidão. Muito obrigado a você que esteve conosco até aqui. Que o Espírito Santo continue iluminando seu entendimento e despertando em seu coração a alegria da salvação. Na próxima semana, temos mais uma lição especial. Então, já sabe, compartilhe este podcast com sua classe, com seus amigos e familiares e vamos juntos continuar crescendo no conhecimento da Palavra de Deus. Até a próxima e que Deus abençoe ricamente a sua vida.